Olá, tudo bem com vocês? Para começar o ano, o vídeo desse ano, vamos fazer um resumão do ano passado. Falar um pouco de análise de vibração, as frequências, como que se comportam, tudo aquilo que nós falamos nesses anos. Vamos fazer um resumo hoje, primeiro vídeo do ano, ok? Vamos lá? Mas antes da gente começar, curtam os vídeos, compartilhem com os amigos, com os colegas de trabalho. Dê um like aqui no YouTube, me ajude a divulgar esses vídeos. Tem muita gente por aí que trabalha com análise de vibração, às vezes não tem conhecimento ainda, estão querendo começar a trabalhar e algumas informações não chegam até alguns lugares. Me ajude a divulgar nesses lugares para que essas pessoas também tenham e comecem a ter o conhecimento sobre essa ferramenta tão importante para a manutenção, ok? Tem um vídeo também, tem um curso também, análise de vibração na prática. Tá muito bom esse curso. Vou falar tudo que de análise de vibração, onde que as frequências se encontram, como se encontram os defeitos, como você agir, tá tudo nesse vídeo. Tá muito legal lá, tá? E estou preparando outros cursos, outros treinamentos que breve aí já vai sair, tá ok? Vamos lá, vamos fazer um resumão? Então vamos lá. O que dá para a gente conversar bastante sobre análise de vibração, que é uma ferramenta ampla e muito importante dentro da manutenção. Qual que é a primeira coisa que devemos saber dessa ferramenta para começarmos a fazer análise? O que é o mais importante é você saber a rotação do teu equipamento. Quanto que roda o seu equipamento? 1700, 1800, 600, 500 RPM? Você tem que ter essa informação exata, porque todos os cálculos de análise de vibração é em cima da rotação. Você precisa saber a rotação do seu componente. Então, o inspetor ele precisa conhecer o seu equipamento a fundo. Porque é você no dia a dia e algumas coisas que vão aparecendo que você vai percebendo que vai te ajudar no diagnóstico. Então, essa frequência, que é a frequência de rotação, você tem que saber. Senão fica muito difícil você fazer análise de vibração. Principalmente equipamentos que trabalham com inversor de frequência. Esses equipamentos que modulam a rotação, então alguns coletores já se você colocar que o equipamento é com rotação variável, ele te pede a rotação antes de você começar a fazer análise. Aí você coloca a rotação, você pode perguntar para o pessoal de operação, entrar com o pessoal do SDC, se eles sabem qual que é a rotação, ou a porcentagem que está o inversor, e você faz o cálculo de porcentagem, para saber qual a rotação. Você digita a rotação no coletor, ele já vai carregar e vai fazer todas as coletas já calculando para aquela rotação. Essa é a primeira dica aí para análise de vibração. Conheçam o seu equipamento a fundo e a primeira frequência, a principal frequência, tem que saber qual é, que é a frequência de rotação. Para quê? Nós vamos trabalhar praticamente com 3 grandezas. Eu já comentei há algum tempo atrás. Velocidade, aceleração e deslocamento. Por que grandezas? São grandezas da natureza. Elas só se tornam um parâmetro a hora que você aplica valores nela. A hora que você aplica valores nessas grandezas, elas vão te tornar os parâmetros. O que é? Velocidade, aceleração e deslocamento. Normalmente, as mais usadas são velocidade e aceleração. Vamos lá em velocidade, falar um pouquinho de velocidade. Velocidade são as frequências que normalmente, ou sempre, né, você vai achar elas em baixas frequências. O que é baixas frequências? De 1000 Hz para baixo. 1000 Hz para baixo você vai, de 1000 RPM para baixo, não 1000 Hz, 1000 RPM para baixo, você já vai ter, são frequências, baixas frequências. De 1000 RPM para cima, já são altas frequências. Aí você vai usar a aceleração. Então, quando você for configurar o seu gráfico para a frequência máxima, tenta saber o que você quer. Se você quer velocidade ou se você quer pegar aceleração. Então, normalmente para aceleração você vai usar
de 1000 RPM para cima. E para baixo, velocidade. O que são baixas frequências? Quais são os defeitos que pegamos em baixas frequências? Em velocidade. Então vamos lá. Desbalanceamento, desalinhamento, folgas, falta de rigidez, pé manco. Tá? Então são essas frequências a gente pega, vamos pegar esses defeitos em baixa frequência. Ah, mas como que eu sei que é desalinhamento, desbalanceamento, folga, falta de rigidez? Ou frequências hidrodinâmicas? Eu tenho que saber a rotação. Então, e a posição que eu estou medindo na minha máquina. Tá? Se eu estou medindo na posição axial, uma vez a rotação, lembra que eu falei para vocês, vocês têm que saber a rotação da máquina? Uma vez a frequência de rotação na axial é desalinhamento. Uma, duas vezes é desalinhamento. Ou eixo empenado. Ah, e se eu pegar na horizontal da máquina, uma vez já não é desalinhamento. Na horizontal, uma vez é desbalanceamento. Uma e duas vezes desbalanceamento. Pode ser também eixo empenado. Depende da frequência que ela tiver mais alta, te indicando maior valor. Mas é uma vez a rotação da máquina. Então eu tenho que saber a frequência de rotação da máquina. E na vertical? Uma vez na vertical, ela alta, também é desbalanceamento. Quando eu falo uma vez, pessoal, a gente tem que lembrar que nós trabalhamos com normas. Eu peguei uma vez, né? Está desbalanceado? Qual é o valor da frequência? A amplitude dela? 1 milímetro? Não, 1 milímetro é uma condição normal. 2 milímetros? Normal. 3? 4, 5 milímetros? Aí sim. Você pegar a norma, a ISO 10816, então lá ela te indica para classes de fixação rígida ou flexível, né? Equipamentos rígidos que é fixados na base, ou equipamentos que é flexível, fixado em cima de colchins, né? Ou em bases flexíveis, tá? Então você tem, na norma já fala isso, tá? Até 7 milímetros é bom? Depende do teu equipamento. Eu, particularmente, 7 milímetros para base rígida, para mim é um pouco alto. O equipamento tem que trabalhar próximo de 2 milímetros de vibração. Tá? Mas eu não consigo deixar. Qual que é o seu balanceamento? Que tipo de balanceamento você está fazendo? Né? Por que a sua máquina não consegue trabalhar com baixas vibrações? Então você tem que fazer um estudo. Não é só balanceamento, tem folgas. Às vezes a minha máquina está com folga, gerando uma vibração alta, e a gente pode interpretar que é um desbalanceamento, e não é. Às vezes você tem um parafuso solto, você tem uma má rigidez, você tem uma má fixação da base com a base civil, você tem tubulações que podem estar forçando o equipamento, tá? Então você tem que ver todo o contexto para baixas frequências, mas você tem que saber a rotação da máquina, tá? Como que eu acho folgas? Normalmente folgas, ela vai pegar a primeira harmônica da rotação, uma vez a rotação, e vem com várias subharmônicas dela. Vem descendo assim como se fosse uma escadinha. Isso são folgas, tá? E como eu acho folga, Leandro, entre rolamento e eixo, ou entre rolamento e alojamento? Então, a norma cita, pode ser que aconteça na terceira harmônica da rotação. A primeira, que é a rotação, segunda na terceira mais alta, que é a primeira e a segunda, ela pode estar te indicando uns sintomas de folga entre eixo e anel interno do rolamento. E se for a quarta harmônica mais alta do que a primeira, segunda, terceira? Leandro, ela pode estar indicando a folga entre o anel externo e o alojamento. Tá? Mas e se for uma bomba? Se for uma bomba, eu não posso levar isso à risca. Porque se for uma bomba, eu tiver o rotor da bomba com 3 ou 4 pás, pode ser um distúrbio hidrodinâmico. A gente fala passagem de pás, né? Nós falamos passagem de pás. Então, você tem que verificar. Não, Leandro, minha bomba, ela trabalha com 6 pás. E eu estou pegando a terceira harmônica mais alta, ou a quarta harmônica mais alta. Aí sim, pode ser uma folga. Tá? Mas a minha bomba trabalha com 6 pás e eu estou pegando a sexta harmônica. É um distúrbio hidrodinâmico.
pode ser algum problema no rotor, pode ser algum problema operacional, que normalmente é problemas operacionais. Eu estou com uma passagem preferencial no tanque, eu estou com uma falta de líquido, também que vai gerar um outro distúrbio dinâmico, que é a cavitação ou frechamento. Estou com líquido mais quente, ele vai estar frecheando na voluta da bomba. Tá? Aí vai de você usar outra técnica que a gente fala, que é sensitiva, dentro da preditiva, você ir lá e verificar, ouvir o que está acontecendo. A bomba está cavitando, ela tem um ruído característico, ela está frecheando, tem outro ruído característico. Então, não é só análise de vibração, a gente tem que usar multitécnicas, tá? Então, esse é um overview rapidinho em cima de velocidade, tá? Lenhati, eu fui fazer uma análise de vibração lá, uma coleta, e peguei 120 Hz. É a frequência. É o motor está com problema? Normalmente não. Quando você vai pegar 120 Hz em velocidade e você pega uma frequência um pouco mais alta de 120 Hz, normalmente é pé manco. Então você tem que pedir para o cara corrigir o alinhamento e corrigir o pé manco no seu diagnóstico. Se você deixar muito tempo o motor com o pé manco, depois essa vibração ela não vai diminuir. Mesmo você corrigindo, você acaba não conseguindo diminuir, porque o motor ele tende a torcer carcaça. Eu já peguei motores de 25 CV, 30 CV, que a hora que você colocava na base, ela estava tão irregular com o pé manco, o cara apertava os parafusos do motor, o motor travava. Porque ele mexe tanto com a configuração do motor, ele torce tanto o motor que chega ele travar. O gap de ar do motor é muito pequeno. A diferença entre o rotor e o estator é muito pequeno. Qualquer movimentação que você dá, você acaba danificando isso. Aí aparece os 120 Hz. Quando você tem um pé manco, o motor ele se movimenta. É como se você estivesse torcendo o motor. Aí, o que acontece? O gap de ar, ele tende o rotor querer encostar no estator do motor. Aí ele começa a aparecer essa frequência elétrica de 120 Hz. E é um pé manco. Você tem que pedir para corrigir o pé manco. Tem motores que chegam a queimar, tá? Porque o rotor encosta de tão alto que está esse pé manco. Então não deixem de fazer e corrigir e pedir o fino do alinhamento para o mecânico ou para quem for fazer o alinhamento. Fazer o fino do alinhamento. Tá ok? Vamos lá para aceleração. Você falou que a aceleração é para altas frequências, tá? Só voltando em velocidade. Quando a gente fala em velocidade e baixas frequências, quando eu estou chegando perto do equipamento e eu tenho algum distúrbio, algum defeito em velocidade, se eu estou chegando perto do equipamento, colocando a mão ou próximo da base do equipamento, eu vou sentir ele vibrar. Então, quando eu sinto a vibração, isso são baixas frequências. Já é uma indicação para o inspetor, tá? Quando eu vou para aceleração, quando eu chego em aceleração e são altas frequências, uma dica para o inspetor: se eu estou chegando próximo do equipamento, eu já começo a ouvir algum ruído característico, então eu estou ouvindo, então são altas frequências. Então ele já pode ir pensando, e na análise dele, já coletando, analisando e verificando ali no momento, ele pode ter um defeito de lubrificação, um defeito no rolamento, que ele vai gerar ruído, ou alguns defeitos elétricos também que geram alguns ruídos, como o inversor, ele gera um ruído alto, tá? Então, quando eu estou chegando próximo do equipamento, eu estou ouvindo, posso já me alertar para altas frequências, para aceleração, tá? E lá em aceleração, o que eu pego em aceleração? Quais são os defeitos? Praticamente, os defeitos de aceleração, você vai pegar defeitos de enrolamento, defeitos de lubrificação, alguns defeitos elétricos. Tá? E como que eu determino isso? Tudo é calculado em cima da frequência de rotação. Quando eu pego o meu rolamento, que eu vou no meu software e entro lá, jogo o número do rolamento, o software ele vai te pedir qual é a rotação, quais são os cortes que eu quero dar em baixas frequências, em altas frequências, qual que é o meu limite de frequência máxima que eu quero pegar.
quais são os números de linhas para você acertar a resolução, tá? Então, o software te pede qual é o rolamento, qual a rotação. Se eu colocar uma rotação errada, não a rotação é ideal que o equipamento está trabalhando, o software vai calcular as frequências do rolamento errado. Aí você pode dar um diagnóstico errôneo, tá ok? E o defeito de lubrificação? Defeito de lubrificação em aceleração, ele normalmente ele vai aparecer entre 2.500 a 4.000 Hz, tá? 2K, 2.500 a 4K, tá? Dentro dessa faixa, ele vai aparecer uma montanha, tá? Sem picos definidos, como se fosse uma montanha mesmo, sem picos definidos, uma frequência um pouco mais alta. Aí você sabe que ali, esse formato do gráfico é um defeito de lubrificação. Se você for com o seu aparelho, junto com o lubrificador, que é o ideal de fazer, você coloca, na verdade o ideal é o lubrificador ter uma bomba de lubrificação com um aparelhinho de ultrassom ali, tá? Que tem algumas bombas que já vêm. A hora que ele coloca um lubrificante, para ele colocar a quantidade certa, o ideal, nem mais e nem menos. Esse aparelhinho, a hora que ele está colocando a graxa, ele já vai dando ali se essa frequência ela vai diminuindo. Ele sabe a quantidade correta de pôr, tá? Se você não tem isso, o inspetor vai junto com o lubrificador, coloca o aparelho em modo de análise, coloca lá em aceleração, nessa faixa que eu te falei, e pede para o lubrificador ir lubrificando devagarzinho. Aí você percebe que essa montanha ela começa a ficar reta até ficar no nível do carpete, tá? Aí você sabe que você colocou a quantidade correta. Talvez um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, porque na análise de vibração isso varia um pouquinho. Com o aparelho com ultrassom, a bomba com ultrassom, ele vai colocar a quantidade correta. Ok? Então, e as frequências de defeito do rolamento, como que eu faço? Tá? Como que eu faço para calcular as frequências? Lembra lá, eu falei da rotação, e sempre vou falar da rotação. Aí você tem frequência da gaiola, dos elementos girantes, da pista interna, da pista externa. Quando você vai calcular o seu gráfico, a frequência máxima que você quer no seu gráfico, você leva em consideração a frequência da pista interna, que ela é a maior frequência do rolamento. Normalmente o pessoal usa 4, 5. Eu costumo usar ali próximo de 10. 7, entre 7 e 10 vezes essa frequência. E quando eu vou calcular a minha resolução do gráfico, eu tenho que saber qual que é a minha frequência da gaiola, porque a minha resolução do gráfico, minha resolução, para ficar melhor, de identificar o defeito, a minha resolução ela tem que ser menor que a frequência da gaiola. Porque se ela for maior que a frequência da gaiola, eu vou perder, eu não vou começar a identificar os defeitos da gaiola do rolamento. Porque eu estou pulando, a minha frequência de resolução está maior. Então eu não consigo pegar a primeira harmônica da rotação da gaiola. Então eu tenho que calcular isso, tá? Eu preciso calcular isso. A minha frequência de resolução do gráfico tem que ser menor que a minha frequência da gaiola. Ok? E algumas frequências elétricas. Quais são? Passagem de barras do rotor, passagem de ranhuras do estator. O que eu vou pegar? A minha rotação, tem tabelas, eu vou lá, eu tenho a potência do motor, carcaça do motor, e algumas tabelas dá quantas ranhuras e quantas ranhuras do estator e quantas barras ela tem. Vou pegar a minha rotação e multiplicar por elas. E vou no gráfico, em aceleração, e vou ver se eu tenho essas frequências lá. Aí você consegue, algumas pessoas falam, mas é muito ultrapassado fazer o espectro de corrente. Eu acho ainda um pouco melhor para quem não tem nada. Porque você fazendo o espectro de corrente, você consegue calcular as suas passagens de ranhuras ou de barras e você calcular quanto que está o seu decibéis, tá? Se ele está alto, se ele está baixo. Quanto maior o número de decibéis, melhor está seu motor.
Quanto menor o número de decibéis, pior está o seu motor. Então você consegue calcular através do espectro corrente. Tá? Você pode ter N situações para você, N ferramentas para você fazer isso. Normalmente elas são ferramentas que você precisa estar com o equipamento parado, para você passar e calcular, fazer as excitações do seu motor. Mas o espectro corrente você faz ele com carga. Tá? É mais antigo? É, mas é uma ferramenta boa para quem não tem nada. Ok? Então, esse foi um overview de velocidade e aceleração. Tá? O que devemos fazer? Como devemos trabalhar? Né? Então, o nosso trabalho de análise de vibração é melhoria contínua. Tá? É melhoria contínua. Todo dia você tem que estar estudando, buscando algumas, sempre está aparecendo coisas novas. E muitas coisas novas. Hoje, o pessoal está falando da indústria 4.0, de você fazer um trabalho que o inspetor passe a ser um inspetor de análise de vibração para um inspetor de análise de ativo. O que é o análise de ativo? É você olhar um todo do processo. Você olhar vibração, você olhar a parte elétrica, corrente, temperatura, você verificar processo, nível, tanque, temperatura, pressão. Você verificar um todo. Então o inspetor hoje, ele não pode ser só aquele carinha que vai lá e cola o acelerômetro ali e analisa a vibração. Ele tem que olhar no todo. Quando o inspetor vai para a área, ele tem que chegar no equipamento olhando no geral. E antes dele entrar para a área, ele tem que preservar a segurança dele. Conversar com o operador, se tem algum desvios dentro da área, algum vazamento. Ele tem que preservar a segurança dele. E chegando no equipamento, ele tem que olhar pressão, se tem vazamento, se o selo não está estourado, como que está a pressão do tanque, qual que é a temperatura, se a bomba está cavitando, se a bomba está fresheando, se está faltando líquido, para ele fazer uma boa análise. Essa é a função do inspetor. Tá? Então eu falei um pouco de velocidade, um pouco de aceleração, tá? Um pouquinho de rolamento, um pouquinho de alguns efeitos em velocidade e aceleração, para a gente começar um ano um pouco diferente. Vai sair agora outros vídeos, mas só dar um overview para a gente entrar para outro caminho. Ah, Leandro, mas eu peco muito em frequência de engrenamento. Tá? Como que eu calculo as frequências? Como que eu identifico as frequências? Para você calcular, você tem que conhecer o equipamento e conhecer os componentes do equipamento. Eu tenho que saber o número de dentes de cada engrenagem, tem que saber a rotação de entrada de cada componente, qual que é o tipo de lubrificante que está lá, qual que é a função daquela caixa de redução. E como que eu calculo as frequências de engrenamento? Eu sabendo, não, tudo é em cima da rotação. Eu sabendo a rotação de entrada e o número de dentes que eu tenho da minha caixa de redução, eu tenho 1, 2 ou 3 eixos. Se eu sabendo a rotação de entrada e o número de dentes, eu consigo saber e calculando até chegar na rotação de saída. E como que eu faço? Eu vou pegar a rotação vezes o número de dente do pinhão. Aqui eu acho a frequência de engrenamento desse par de engrenamento. Tá? Como que eu sei a rotação do outro eixo? Aí eu pego a rotação vezes o número de dente do pinhão e vou dividir pelo número de dentes da engrenagem. Tá? Aí eu tenho a rotação do segundo eixo. Tá, ok? Eu tenho a rotação do segundo eixo. Se eu pegando essa rotação que eu achei do segundo eixo vezes o número de dentes do pinhão do segundo eixo, eu já vou ter a frequência de engrenamento do segundo eixo. Tá? Eu quero saber a rotação do terceiro eixo. Eu peguei essa rotação que eu calculei aqui, né? Que é a rotação do segundo eixo vezes o número de dentes do pinhão, e dividindo pela engrenagem do segundo eixo, eu vou ter a rotação do terceiro eixo. Tá? Do terceiro eixo. Então, são cálculos básicos, mas você tem que saber a rotação. Se você não souber a rotação do teu equipamento, toda a tua análise pode ser errada. Você pode estar dando diagnóstico errado. Tá? Por isso que nós trabalhamos com multitécnicas. Primeiro, eu tenho que conhecer o equipamento, tenho que conhecer os dados do equipamento. Segundo, não é só análise de vibração.
eu tenho que fazer uma sensitiva, um visual nesse equipamento. Posso fazer uma termografia para determinar algum defeito. Qual que é a temperatura que o meu lubrificante aguenta? Qual a temperatura que o meu equipamento está trabalhando? Eu tenho que conhecer, meu lubrificante é sintético ou é vegetal? Se é sintético, posso trabalhar até quase 90 graus, 85. Se é vegetal, até 75 graus. Né? Mas a minha temperatura, eu estou trabalhando com um lubrificante vegetal, eu estou trabalhando próximo de 90 graus, está errado. A degradação do teu lubrificante vai ser muito rápida. Então, o lubrificador tem que ficar atento que as trocas do lubrificante não vai ser num período determinado, vai ser antes. Porque ele começa a degradar, então tem que começar a fazer análise desse lubrificante com um período menor. Né? Tem que reduzir ali o período, passar mais vezes nesse equipamento. Então é assim que a gente vai verificando como que funciona o nosso trabalho. Então não é só análise de vibração, eu envolvi sensitiva, termografia, lubrificação, que é importantíssimo. O equipamento sem lubrificação ele não funciona. O lubrificador ele não pode ser um lubrificador qualquer, ele tem que conhecer, tem que estar estudado, ele tem que conhecer o equipamento, tem que conhecer o lubrificante, tem que conhecer aquilo que ele faz, qual que é o tipo de graxa que ele está usando, por que ele usa, por que o fabricante está pedindo para usar aquela graxa, qual é a pressão que ela trabalha, por que aquela graxa tem que estar ali. Se meu equipamento contamina muito, é aquela graxa que está certo para eu estar usando? Quais são os limites que eu tenho que estar usando dessa graxa? Qual o período? Entendeu? Eu tenho a inspeção elétrica, eu tenho que estar usando, eu tenho um equipamento que está trabalhando sobre corrente, ele está aquecendo demais, eu tenho que envolver a inspeção elétrica, o cara tem que também dar uma olhada. Então não é só análise de vibração, você tem que fazer um modo geral, todas as técnicas que você tiver disponível, usá-las. Estão lá, vamos usar. Tem algumas ferramentas que tem algum diagnóstico inteligente. Vamos falar um pouquinho do Emerson. Ele tem uma ferramenta lá que você joga, ela te dá, que é o PeakView Plus, ela te fala se o seu equipamento está com tendências de defeito de lubrificação ou defeito de rolamento ou engrenamento. Ela te dá uma barra e corre nessa barra qualquer. E 99% das vezes que nós utilizamos, ela é correta. Ela não falhou. Então, são ferramentas que estão disponíveis. Nós temos que usar o máximo possível daquilo que nós temos em mãos. Tá? Eu tenho um acoplamento que ele quebrou, eu não vi. Vamos olhar o gráfico, às vezes está aparecendo lá, e esse acoplamento, ele está quebrando com umas vibrações muito baixas. Às vezes é característica dele, então você tem que mudar os seus níveis de alarme para esse componente. Tá? Então não é que você não viu, está lá, apareceu lá, com os níveis mais baixos. Então mude o seu nível de alarme. É conhecer o equipamento, buscar isso a fundo. Não adianta, como de novo, só ir lá, colocar o acelerômetro, medir, ir para a sala e analisar de qualquer jeito. Você é um inspetor de ativo. Você tem que ser um inspetor que olhe tudo. Tem que ser aquele inspetor chato. Não pode passar nada. Aí sim, nós vamos ter excelência no nosso trabalho. Ok? O vídeo ficou um pouco longo. Vai ficando aí próximo de 30 minutos. Mas é um overview do ano. Tá? Aí o que eu peço para vocês? Se for aparecendo alguma dúvida, surgindo alguma dúvida, entre aqui no canal, entre nos comentários, pede o que vocês querem e na medida do possível eu vou estar fazendo vídeos em cima daquilo que vocês estão pedindo, quais são as dúvidas que forem surgindo. Ok? Não esqueçam de compartilhar o vídeo, dar um like lá no YouTube, vamos divulgar para todo lugar, para as pessoas nossos amigos, nossos colegas de trabalho, as pessoas que a gente sabe que tem muitos lugares longe que às vezes não chega informação, não chega treinamento, e as pessoas estão ali na marra, trabalhando, buscando conhecimento. Tem muitos amigos que eu estou fazendo amigos, né, aqui pelo YouTube,
Pessoas que começaram a análise de vibração, você tem um treinamento, chegaram para assim, ó, isso aqui é um coletor, ele funciona assim, eu quero que você faça análise de vibração. Tá? Então é difícil, fica muito difícil de você trabalhar assim. Tá? Me ajuda a divulgar isso e passar esses vídeos para todo lugar desse Brasilzão aí afora, ok? Fique com Deus, até a próxima!